A todos os ouvintes, Deus lhes abençoe. Nós hoje vamos tratar do tema acerca de Jesus. Jesus é Deus Todo-Poderoso, com A maiúsculo. E nós vamos citar alguns textos da versão Torre de Vigia, que comprova que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Esse é um dos primeiros vídeos que eu estou gravando sobre esse tema e estarei gravando outros para mostrar mais subsídios, comprovando que pela Bíblia, mesmo nas traduções alteradas da Torre de Vigia, eles não conseguem esconder a verdade de que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Vejamos então Apocalipse capítulo 1, versículo 3, na versão Torre de Vigia. Feliz aquele que lê em voz alta e os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às coisas escritas nela, pois o tempo determinado está próximo. Quem está falando aqui? João Evangelista, fazendo seu relato acerca da mensagem que recebeu do Senhor Jesus, já ressuscitado lá na ilha de Patmos. Agora vamos para o versículo 4 de Apocalipse, capítulo 1, na versão Torre de Vigia. João, as 7 congregações que estão na província da Ásia, que vocês tenham bondade merecida e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Sabemos que dentro do campo da simologia, 7 espíritos significa a perfeição divina. Aqui, João Evangelista faz um relato da mensagem que recebeu do Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 da Torre de Vigia, estarei lendo sobre a versão Torre de Vigia, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra, aquele que nos ama e nos livrou dos nossos pecados por meio do seu próprio sangue. Ora, a Torre de Vigia está reconhecendo que a salvação, a purificação dos seus pecados, é somente através de Jesus Cristo, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário. E mesmo assim, querem chamar Jesus de Deus, porém, Deus com letra minúscula, comparando-o a Dagon, a Diana, a outros deuses que existiam lá no tempo do Egito, grego, etc. Então, aqui mostra que se trata de Jesus Cristo, que como Deus não teve usurpação de ser igual a Deus, porque estava se manifestando em quê? Em carne, como homem e não como Deus. O termo primogênito dentre os mortos está dentro de uma profecia em que o Senhor Jesus veio para dar início à condição de termos vida eterna, porque antes não tínhamos essa possibilidade. E Jesus, primogênito, nasceu de Maria. E Jesus, a palavra primogênito quer dizer príncipe, principal. Sem o sacrifício de Cristo, jamais alguém pode ter a salvação eterna. Portanto, Jesus não é um Deus com letra minúscula, com a torre de vigia, nas suas falcatruas de transcrição bíblica, querem transparecer que Jesus não seja Deus Todo-Poderoso. Só que ele é o lençol curto. Alguns textos, eles conseguem falsificar de uma maneira bem contundente, que a pessoa se basear somente naquele texto apresentado pela Torre de Vigia, terá como uma convicção que Jesus realmente não seria Deus poderoso, mas um Deus, com letra minúscula. Mas quando você vai contextualizar a própria Bíblia, quer dizer, pegar o cobertor e observar a vislumbre daquele cobertor,
vai ver que as traduções da Torre de Vigia não conseguem esconder que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Então, continuemos com alguns textos da própria Torre de Vigia. Em Apocalipse, capítulo 1:6, deixa eu acertar o negócio aqui no computador. Em Isaías, capítulo 1:6, diz assim: e fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Sim, a ele seja glória e poder para sempre. Amém. Ora, eu não sei que os fiéis da Torre de Vigia não conseguem perceber a armação de expressão da Torre de Vigia na tradução, que Jesus não é um Deus tão comum como querem entender ou crerem. Aqui o texto está claro. O primeiro versículo, a primeira parte do texto, eles conseguem fazer uma deturpação. Depois, na parte C do versículo, eles não conseguem deturpar. E olha só, e nos fez povo seu. Quem nos fez povo seu? Jesus. Está vendo nos versículos anteriores da Torre de Vigia, na contextualização dos versículos anteriores de Apocalipse capítulo 1. Ele nos fez povo seu. Jesus nos livrou da condenação. Como é que eles podem chamar Jesus de um Deus comum, Deus qualquer, se ele veio nos livrar da condenação eterna? Ou seja, nos fez para ele, olha só, nos fez para ele ser nosso Deus. Quer dizer, o Jesus nos fez para ele ser nosso Deus. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles que conhecem, que Jesus fez para ele Jesus, ser nosso Deus, o Deus Jeová, eles estão nessa versão confessando que o Senhor Jesus, Deus revelado, é o Deus que nos mostra para si mesmo, o Deus Pai. Está claro no versículo. Vamos ler novamente para você refletir melhor? Ele nos fez seu povo. Jesus nos livrou da condenação, ou seja, nos fez para ele ser nosso Deus e Pai, santificando a ele como a Deus revelado, como Filho, o Pai, pessoa como Deus, ou seja, Deus. Então, versículo 6 da Torre de Vigia diz assim: e fez de nós o quê? Um reino. Quem fez de nós um reino? O próprio Jesus. Lá em Mateus diz que Jesus veio falando para os judeus, disse que o reino de Deus, o reino dos céus é chegado. E Jesus estava ali diante dele, falando dele mesmo. E nos fez um reino, sacerdote para seu Deus. Aqui ele está chamando Jesus, dizendo que o Pai é o Deus de Jesus. E Pai, sim, a ele seja a glória e o poder para sempre. A ele quem seja essa glória? Ainda que eles estejam querendo contestar que Jesus não receba a glória, estão reconhecendo aqui. É só para nós irmos também para Apocalipse capítulo 5, fica bem mais claro que Jesus recebendo glória lá no seu trono. O versículo termina com ele, Jesus, seja a glória e o poder para sempre. Amém. Em conformidade com a contextualização deste versículo, deste capítulo, no versículo 1. Vamos lá ver o versículo 1 outra vez? O versículo 1. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que, além de ocorrer em breve, ele enviou o seu anjo, chamando Jesus de anjo aqui, e por meio dele apresentou em sinais ao seu escravo João. Olha como é que eles usam. João era escravo.
A palavra de Deus, quando fala servo, ela não fala escravo. Escravo é o que é comandado sob autoritarismo. E chamou os torres de vigia, estão chamando a pessoa de escravos de Jesus, né? E em outra parte, querendo chamar de escravos de Deus. Quer dizer, existe uma dissimulação que quando você começa a meditar nessa dissimulação da torre de vigia, você começa a perceber que eles criam situações contundentes contra o caráter de Deus, dizendo que João Evangelista e outros eram escravos. Vamos lá. O versículo 1,5 diz assim: e da parte de Cristo a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Por que Jesus foi primogênito dentre os mortos? Porque nós só ressuscitaremos em vida eterna através de Jesus Cristo. Se Jesus não viesse para morrer na cruz do Calvário e ressuscitasse, jamais estaríamos em condições de ressuscitar para a vida eterna. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu: se nós esperássemos em Deus somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. E ele continua afirmando que o fundamento do cristão é a ressurreição de Jesus, porque se ele não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Está lá em 1 Coríntios. Agora vamos para o versículo 7. Vejam, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, incluindo aquele que o traspassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Sim, amém. Olha, senhores fiéis da torre de vigias, que ficam nas esquinas, nas praças, com seus carrinhos, com as suas publicações, ganhando seu dinheirinho, tá certo, ganhando seu dinheirinho aí, mas a tua vida espiritual é mais importante que o dinheirinho que tu ganha para ficar fazendo essas exposições nas esquinas, nas praças, nos locais. Vocês sim que estão sendo escravos da torre de vigia. E olha só o que a tradução da torre de vigia faz. Vejam, ele vem com as nuvens. Ele quem? Aí eles colocam um ele com letra maiúscula, se dizendo que é Jeová. É o Deus Jeová, Jiré. Mas vamos continuar lendo o texto. E todo olho o verá, incluindo aqueles que o transpassaram. Quem foi transpassado? Quem foi crucificado? Quem foi que morreu na cruz e ressuscitou? Jesus Cristo. Então, dentro do princípio da teologia da torre do testemunho de Jeová, eles estão dizendo que Jeová está lá. Que Jeová não veio. Quem veio foi Jesus, que eles chamam de um Deus minúsculo. Mas ao mesmo tempo aqui nesse texto eles colocam na parte A: ele vem com as nuvens, com letra maiúscula, dizendo Jeová e não Jesus. Mas no versículo, a continuidade da leitura do versículo, vamos perceber o quê? Que outras passaram e todas as tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Sim, dele quem aqui? Aí eles colocaram o dele em letra minúscula. Senhores, senhoras, seguidores da testemunha de Jeová, coloque a inteligência, a capacidade que Deus lhes deu quando lhes criou. Não te deixa levar por essa mentira, dessa seita torre de Jeová. Presta atenção na tradução que eles fizeram uma tradução aqui. Eu vou ler novamente para vocês, mesmo que eu tenha gravado outro vídeo para continuar. Olha o que eles disseram. Vejam, ele, maiúsculo, se referindo a Jeová, vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Jesus. Jesus vem. Ele disse que quando ele subiu lá em Atos capítulo 1, verso 1, registra isso, o próprio
anjo que apareceu ali em forma humana, disse: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Senhor que vos subir, ele voltará. Então ele está se referindo a quem? A Jesus, o Deus que o testemunho de Jeová da Torre de Vigia chama de Deusinho, Deus minúsculo. Mas o versículo aqui que eles traduziram, da Torre de Vigia, que eu copiei da Torre de Vigia, essa tradução nova que está no online, e todo olho verá, incluindo aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Aí coloca em letra minúscula. Olha que contradição. Porém, o fato mostra que esse texto está se referindo especificamente, no seu todo, a Jesus Cristo. Mas eles colocaram ele maiúsculo e o dele minúsculo, tendo uma referência à mesma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que eles, no mesmo instante, reconhecem como Deus com letra maiúscula, mas querem negar e colocam com letra minúscula. E ensinam que esse Deus, Jesus, é letra minúscula. O que não é verdade. Aqui o teu telefone tocou, eu tive que desligar. Agora vamos para o versículo. Então o texto fica claro. Jesus voltará para buscar os seus e depois todo olho o verá. Assim se arrependerão por não ter crido adequadamente em Jesus Cristo, negando que ele seja Deus. Apocalipse 1:8, Jesus mesmo falou assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová, Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Olha que coisa interessante, a própria tradução da Torre de Vigia está, de fato, reconhecendo que Jesus é Deus Todo-Poderoso com D maiúsculo. Não sou eu que estou dizendo, está ali na tradução da Torre de Vigia. Quando você contextualiza Apocalipse 1, você vai verificar que está falando de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Diz Jeová, Deus, aquele que é, que era, que vem, o Todo-Poderoso. Quem é que vem? Jesus. Quem é que morreu na cruz por nós? Jesus. Quem é que transpassaram? Jesus. Quem é que prometeu voltar para buscar o seu povo? Jesus. Agora vamos adiante. Aí vem, aquele quem fala é a revelação deste versículo 1. É Deus na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Ele falando de Jesus se revelou a João Evangelista, lá na ilha de Pátimo. Não foi Deus que se apresentou ali, Deus na versão da Testemunha de Jeová, o Deus Jeová, como Pai, na pessoa do Pai, revelado como Pai, pessoa do Pai, mas Jesus Cristo, Deus Jeová, revelado na pessoa do Filho. Deus se revela de várias maneiras. Deus tem multiformes formas de se revelar. Aqui quem fala é a revelação, e é revelação, desde o versículo 1 deste capítulo que eu estou lendo, é Deus, na pessoa de quem? De Jesus Cristo, e não Deus na pessoa do Pai. Embora essas pessoas sejam um Deus, mostrando que ele veio, cumpriu o ministério da justiça, ressuscitou e foi assunto à sua morada. E logo é identificado como o Deus Todo-Poderoso. Em Isaías 8,14 diz que Jesus está lá na sua morada por santuário, e não em um santuário, como ensina os adventistas, aquela outra seita. Mesmo com essa versão da Torre de Vigia, os TJs, com falsidade, não conseguem esconder que Jesus seja Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o dogma do jeovismo, para negar que Jesus seja Deus Todo-Poderoso, não passa de um cobertor curto. Cobre a cabeça, descobre o pé. Então, senhores seguidores do Testemunho de Jeová, tomem cuidado. Usar a Bíblia como base para defender dogmas. Eles usam muito o Novo Testamento
O Testemunho de Jeová usa muito o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus nunca se revelou como Pai, nem como Filho, nem como Espírito Santo. Deus nunca se revelou. No Novo Testamento que Deus se revela. Então, essa questão de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, está no Novo Testamento e não no Antigo. O Antigo é Deus uno revelado. Porém, no Novo Testamento, Deus uno revelado em 3 pessoas, nas suas respectivas atribuições que o próprio Deus estabeleceu. Poderia aqui citar mais textos da Torre de Vigia, mas, por enquanto, fico somente com este para não estender muito a análise. Agora, em Colossenses capítulo 1:16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por ele e para ele. Então, se tudo foi criado por ele, Jesus não é o criado, ele é o criador. Essa é a tradução da Torre de Vigia que eu estou lendo. Ainda que assintosa e abusivamente coloque D minúsculo. O versículo, porque nele foram criadas todas as coisas, nele quem? Em Cristo. Nele, capacidade de criar, poder criador. Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É claro que Deus, quando criou os céus e a terra, foi criado por Deus e para a sua glória. Deus, quando criou o ser humano, Deus criou para ele e para a sua glória. O ser humano é a coroa da criação divina. Porém, tudo que Deus criou foi para santificar para a humanidade, ou seja, separar para a humanidade desfrutar. Aqui mostra que Jesus é o Criador e assim a criação subsiste porque foi criada por ele. Por ele significa, foi ele quem criou. Colossenses 1,18 diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha proeminência. Tradução da Torre de Vigia. Eles, assintosamente, abusivamente, que eu já falei, coloca Jesus com D minúsculo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ora, os TJs, quer eles queiram que não, eles estão numa posição da igreja. Quem é a cabeça da igreja? É Jesus Cristo. Não é Deus como Pai, é o Deus como Filho, representado, revelado em pessoa. Então, o primogênito entre os mortos, porque os mortos só ressuscitarão em imortalidade, porque ele, Jesus, morreu, venceu a morte e ressuscitou. Porque se ele não ressuscitasse, seria vã a nossa fé cristã. Apóstolo Paulo deixou isso claro. Colossenses 1,19 fala o seguinte: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ah, que coisa linda, né? Claro que foi do agrado do Pai, porque Deus se revelou como Pai, pessoa. Deus se revelou como Filho, pessoa. Deus se revelou como Espírito Santo, pessoa. E não uma influência, como eles querem ensinar também. Então, o que acontece? Deus se revelou em 3 pessoas, sendo ele um Deus. A palavra trindade está escrito na Bíblia. Também não está escrito na Bíblia. Muitas explicações que o Jeovino coloca, como se tivesse escrito. Por exemplo, no Antigo Testamento não tem um texto dizendo que Deus se revelando como Pai. Mas eles usam o Testamento e querem transmitir lá para o Antigo Testamento
para dizer que Deus não se revelou como Pai. No Novo Testamento, Deus se revelou como Pai, pessoa. Deus se revelou como Filho, pessoa. E Deus se revela como Espírito Santo, pessoa. Mas Deus, um. Colossenses 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude. Então Deus se revelando como Pai, pessoa, mostrando a nós a plenitude dele como Pai e Filho. Plenitude é tudo. É toda a essência de Deus em si mesmo. Eles querem negar isto. Está escrito aqui, toda a plenitude nele habitasse. Então por que se toda a plenitude do Pai está em si mesmo, na pessoa do Filho, eles querem negar que o Filho seja Deus com letra minúscula? Eu tive aqui umas reuniões aqui em casa com um pessoal da torre de vigia. Veio um, veio outro, depois outro superintendente, veio outro superintendente, veio isso, veio aquilo. Como a situação foi apertando, eles foram embora, não quiseram continuar conversando. E a primeira pergunta que eu falei para eles é assim: vem cá, se vocês consideram Deus minúsculo, Jesus minúsculo, e ao mesmo tempo você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, não sabia que vocês estão menosprezando, desrespeitando o próprio Pai, que enviou seu Filho? E vocês querem dizer que o Pai é Deus maiúsculo, que o seu Filho não é nada? Que seu Filho é um Deus qualquer? Você não acha que vocês estão abusando do Jeová que vocês pregam? Eles ficaram com a dificuldade de responder. Claro que tem dificuldade de responder. Eles quiseram usar outros textos, eu mostrei a eles que eles estavam interpretando errado. Vamos agora para Colossenses 1:20. Havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Que todas as coisas são essas? Será que é o bichinho de estimação, o coelhinho? Ou é uma tartaruguinha do quintal da casa de uma criança que gosta de brincar de tartaruga? Ou para ele o sol, a lua, a água? Não, é o ser humano. É você, testemunha de Jeová, que precisa aceitar Jesus como Salvador, porque vocês não vão ao Pai, que vocês entendem como testemunha de Jeová, eu também aceito, se não for por Jesus revelado, Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Jamais vocês chegarão ao Pai, porque o Senhor Jesus falou: aquele que me nega a mim, nega ao meu Pai que está no céu. Então, se vocês querem não considerar Jesus como Deus, porque ele é filho e ele ora ao Pai, preste atenção no que ele está falando, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então vocês estão perdendo tempo nessa teoria de querer negar que Jesus seja Deus com letra maiúscula. Então esse versículo, ele prova que Jesus é Deus Todo-Poderoso, que se fez menor que os anjos para de nós compadecer. O plano de Deus para reconciliar o homem consigo mesmo, tanto feito o plano da salvação, e o texto deixa claro, por meio dele, Jesus, reconciliar-se consigo mesmo. Olha o texto que fala, por ele mesmo, Jesus, reconciliar-se consigo mesmo. Quer dizer o quê? O Pai revelado, Deus revelado na pessoa do Pai. Deus revelado na pessoa do Filho. Reconciliar com quem? Consigo mesmo. E que Deus abençoe vocês. E eu quero só completar essa parte aqui, depois a gente vai para outro vídeo sobre esse tema. O plano de Deus para reconciliar o homem consigo mesmo, tanto feito pelo plano da salvação, o texto deixa claro, por meio dele, Jesus reconciliar-se consigo mesmo. Então, esse consigo mesmo é Deus Pai, Deus Filho, ou Deus Pai pessoa, Deus Filho pessoa, um, não dois, um Deus Todo-Poderoso. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, tanto feito para todo o plano da salvação, e o texto deixa claro, por meio dele, Jesus, consigo mesmo. Isto é,
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e por nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:19. Aqui termino esse vídeo, para não ficar muito extenso, e estarei posteriormente gravando, talvez daqui a uns minutos, um outro vídeo sobre essa verdade celestial, a essência da palavra de Deus, que Jesus, Deus Todo-Poderoso, revelado na pessoa do Filho. Que Deus abençoe você. Senhores da Torre de Vigia, estou pronto a conversar com vocês, tanto no virtual quanto no pessoal. Se algum da Torre de Vigia estiver morando aqui perto da minha casa e me conhece, estou aberto às conversações, para que vocês possam entender que a palavra de Deus, ela não tem uma interpretação plena através da inteligência natural, através do simples fato histórico, através da cultura, através da educação, através da inteligência humana. Tudo isso é importante, mas é fundamental que se tenha a revelação divina, porque a palavra de Deus, ela é revelada espiritualmente. O discernimento é espiritual. Então, muito além do que está escrito, está a revelação divina no que está escrito. E é isso que o Espírito Santo quer que você, da Torre de Vigia, você adventista, você budista, você islamita, você maometano, você tibetano, você católico, seja de fé cristã ou ciência cristã, toma uma posição. Jesus ama a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.